R. Lens Produtora. A paz do Senhor, meus irmãos queridos, seja bem-vindo ao Crente Podcast. Agradeço aí a você que sempre está nos acompanhando e acompanhando os episódios que são postados aqui no canal. Quero já deixar a nossa programação para você, que é toda segunda, quinta e sábado. Nós temos aqui episódios que vão edificar e trazer aí uma mensagem de esperança, de fé para o teu coração. E também quero destacar o nosso programa Nova Mulher, que vai todas as quartas-feiras aqui no nosso canal. Então, está sendo uma bênção o programa Nova Mulher. Estamos recebendo vários e vários testemunhos desse programa que tem abençoado aí, não só mulheres, mas homens também, as famílias aí. Que se a mulher é abençoada, o homem também, né? A família toda é transformada aí. Com certeza. Então, você que é mulher, assista, acompanhe aí, passe a acompanhar, assistir o programa Nova Mulher. Hoje o nosso tema, hoje não é testemunho, mas eu quero ressaltar que o nosso canal é de testemunho. Você que tem um testemunho, tem uma história e deseja vir aqui no Crente Podcast contar o seu testemunho, aquilo que Deus fez com você, entre em contato conosco. Vai estar aparecendo aqui na tela o nosso WhatsApp, viu? Entre lá, manda seu testemunho, vai ser um prazer ouvir a tua história. E se for da vontade de Deus, você pode estar aqui comigo aqui contando a tua história, seja da onde você for, seja de qual estado você for do Brasil ou de qualquer lugar do mundo que você esteja, você pode se cadastrar para estar aqui, tá bom? Pode enviar o seu testemunho. E hoje eu estou aqui com a missionária Sandra. Ela é missionária e também terapeuta cristã. Eu quero chamar ela aqui e desejar boas-vindas a ela. Seja bem-vinda, missionária. Obrigada, Rafael. Agradeço primeiramente a Deus e pela segunda vez a oportunidade de estar aqui. Verdade. Né? Foi uma bênção e hoje espero em Deus poder compartilhar um pouco do conhecimento que Deus tem me dado. É verdade. E a missionária está vindo aqui pela segunda vez, né? Sim. Contou seu testemunho, que foi fortíssimo. Quem quiser conhecer o testemunho da missionária Sandra, vai estar aqui no podcast. É só você escrever aí missionária Sandra no Crente Podcast, já vai aparecer a foto dela aí. Você assiste aí, que foi muito forte o testemunho dela, a história dela, né? Que foi tremendo, e recebemos vários e vários testemunhos também do seu podcast que você gravou aqui, uma história muito que edificou muitas pessoas aí, né? Então vamos lá, o que motivou você a ser terapeuta? Então, como eu vou pincelar um pouco do meu testemunho, né? Para ser bem breve. Devido eu ter vindo de um lar de conflitos, a rejeição que eu sofri durante anos, mesmo sem entender. Acho é dúvida. Eu acredito que Deus já dava sinais do amor dele pela minha vida. Porque mesmo sem direcionamento, eu sempre busquei o conhecimento. Mesmo quando eu não era cristã. E depois que eu me converti em 2001, convertida mesmo, eu continuei buscando conhecimento, primeiro na palavra, para que eu me fortalecesse, porque eu tinha acabado de sair de uma depressão, do síndrome do pânico, a qual eu via a vida e a morte, o limite ali. Então, a palavra de Deus, ela me restaurou espiritualmente. Mas eu percebi que eu continuava com dores emocionais. E nisso, o meu sonho se tornar a psicóloga, né? E sempre tive amigas psicólogas e eu sempre busquei fazer terapias com psicólogo. Só que assim, para mim, não estava dando o feedback que eu queria. Foi onde eu encontrei o primeiro curso que eu fiz, onde eu comecei já a entender melhor a minha história.
fiz um curso básico gratuito para ver se era isso mesmo que eu queria e depois fiz a formação completa, paga, né? A palavra de Deus, ela fala para nós que o meu povo sofre por falta de conhecimento. Não sou teóloga, mas tenho intimidade com Deus, com Jesus Cristo, o Espírito Santo, e eu acredito que essa palavra sirva para muitas áreas na nossa vida. Então, assim, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então, nem tudo é espiritual. Tanto que a palavra de Deus me libertou da depressão. Porém, eu continuava com as dores emocionais. Estou na Terra. Então, durante a minha formação, eu percebi, eu entendi o meu histórico emocional. Eu entendi que eu precisava ir a fundo daquele curso e buscar o máximo possível de conhecimento da Terra também, para ressignificar as dores que eu trazia. Então, essa parte da palavra que fala que o meu povo sofre por falta de conhecimento, por estarmos na Terra, a gente tem que adquirir na Terra também esse conhecimento. Porque se fôssemos 100% espiritual estando na Terra, nem estaríamos mais, né? Estaríamos na glória. Então, vai chegar esse momento da gente ser 100% espiritual. Exato. Eu vejo que para você ser uma terapeuta, você atende muitas pessoas de várias religiões, inclusive, com vários problemas, e você ouvindo, você carrega tudo aquilo para você, né? Como que você administra tudo, ainda sendo mãe, avó, esposa, né? Sim. Como que você administra tudo isso? Ainda tem a tua vida espiritual, a tua comunhão com Deus que é necessário alimentar. Sim. Como que você administra tudo isso? Então, durante a minha formação, eu descobri que eu precisava desse conhecimento terreno. Mas, assim, sempre deixo o Espírito Santo me conduzir. E eu aprendi que eu não devo ser esponja. Eu tô ali para ser solução e não trazer problemas para mim diretamente. Eu tive que me curar primeiro. Porque quando a gente se cura, a gente para de ser esponja. E eu sempre fui uma pessoa muito assim de automaticamente. Isso é coisa de Deus, entendeu? De levantar as pessoas, mesmo na época que eu não tinha conhecimento. Mas eu não trazia para mim. E a cada formação que eu fui tendo, eu entendi. Eu tenho que ser canal. Não dumpster. Como fala em inglês, né? É aquela caçamba de lixo que eu vou trazendo tudo para mim das pessoas. Eu não trago para mim. Eu ajudo a pessoa e realmente vai pro lixo, não para minha vida. E a gente tem que aprender a ser assim na vida também. Primeiro, a gente precisa se curar. Quando a gente se cura, a gente não traz o problema dos outros pra gente. Porque a gente tem que ser a solução. E não trazer pra gente. Sim. Então, assim, eu creio que tudo isso é coisa de Deus, do Espírito Santo, Exato. de Jesus na minha vida, entendeu? Eu não trago nada. Aí entra essa parte de a gente querer ser muito bonzinho com as pessoas, né? Querer ajudar todo mundo e às vezes fica com dó das pessoas e acaba trazendo problema pra você, né? Querer trazer o problema da outra pessoa pra você e acaba você ficando sobrecarregado, né? Na verdade, o que acontece? Por trás de cada atitude emocional que temos, tem um histórico. Sim. Essa história de ser bonzinho, normalmente vem de vários gatilhos, mas eu vou te falar o mais comum. É a necessidade de ser aceito. Quando a gente vem com faltas da nossa infância, a gente simplesmente quer ser o salvador. E, na verdade, se a gente parar, olhar pela lógica, Salvador só teve um.
Só Consegue Jesus. entender? Uhum. E ele não divide a glória dele com ninguém. Então, a salvação é individual. A gente tem que aprender a se salvar primeiro. Alinhar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Entender que somos seres humanos limitados, que estamos em processo. Bom, então vamos fazer uma sessão terapêutica aqui, então. Vamos. Vamos lá. Eu sou uma pessoa exatamente assim. O Salvador. O Salvador. Aham. Entrego, coloquei. Na verdade, hoje eu estou ressignificando isso daí. É importante? Sabe como? Ah, Sentado aqui nessa cadeira. Porque eu sempre coloquei as pessoas na minha frente. Sempre fiz isso. Sempre coloquei as pessoas na minha frente. Eu já expliquei aqui um monte de vezes que pessoas ficaram famosíssimas nas redes sociais por conta do meu trabalho. sim. E eu sempre me via as pessoas me colocando por debaixo do tapete. Por quê? Quer saber? Bora, fala. O que acontece quando você tem essa síndrome do Salvador, vem junto aquela necessidade de agradar a todo mundo, ajudar todo mundo. Sabe aquele ditado popular? Quando chega a minha vez de beber água na fonte, não tem mais água. Então a gente tira o lugar de Jesus, a gente tira o lugar de Jesus, se coloca no lugar de Jesus e ainda sem autorização dele, para piorar. Exato. Porque cada pessoa está vivendo o processo que tem que viver. E a gente não pode ser intermediário, porque o Espírito Santo ficou para isso, para ser o intermediário. E a busca, a salvação é individual, como eu acabei de falar. Se todo mundo sabe o caminho que deve seguir, por que eu vou tirar ela do caminho? Porque a gente acaba tirando a pessoa do caminho, atrapalhando o processo. Exato. Uhum. Entendeu? Exato. E o que acontece? Todo gatilho emocional, pela falta de validação, a necessidade de agradar, de salvar todo mundo, ela afeta o corpo também. Uhum. Sabe aquelas pessoas que têm dores constantes nos ombros, na coluna, no ciático, na lombar? Geralmente, os salvadores trazem sintomas quando está sobrecarregado emocionalmente no corpo. Pessoas que andam meio encurvadas, não tem postura. É síndrome de Salvador. Geralmente não tem glúten. Falando de uma maneira... Por quê? Porque ele acaba sendo masoquista também. Então, assim, existem vários gatilhos emocionais. Por isso que é importante o autoconhecimento. Exato. Porque quando a gente começa a carregar o peso de muita gente sobre nós, a gente não caminha. Porque, por exemplo, eu citei isso que acontecia comigo. A hora que você falou da ceia, que você ia tomar na fonte não tem pra você, exatamente isso que acontecia comigo. Você ajudava as pessoas e na hora de beber a água, todo mundo bebeu e você ficou sem nada. Só uma perguntinha, posso fazer? Pode. O entrevistador é você, mas Fica à vontade. Vamos deixar. preciso te perguntar. Vai, pode ir, vai. Além dessa fonte não ter mais água, a sensação de injustiça, de frustração. Injustiça. Quanta injustiça. Isso é real. É real. Aí, se você fosse perguntar para qualquer dessas pessoas, ai, mas poxa, eu te ajudei tanto, fiz tanto por você. Ela vai te falar. Eu te pedi? Eita Deus amado. Então a gente tem que orar, pedir a Deus discernimento. Exatamente. É falta de pedir discernimento. O pior que não foi ela que pediu, fui eu que fui atrás. Uau. Eu que fui atrás.
Por isso que toda vez que a gente levantar, acordar, ter aquele momento de café com Deus, literalmente, quando a gente Exato, pode, exato. falar, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento. Abre as portas que o Senhor tem para mim. Fecha as portas que o Senhor não quer mais para mim. Exato. Me ensina a lidar com as pessoas. Porque geralmente pessoas como você fez durante muito tempo, ela vem automaticamente para ti, para tirar proveito. Exatamente. Foi isso. Porque inconscientemente você vibra isso para ela. Eu creio também, vou ver se você concorda. Você que é terapeuta, sabe mais do que eu, vai saber fazer essa análise aí. Eu vejo que houve um propósito de Deus em cima disso, né? Mas a gente, sabendo como fazer e da forma certa de fazer, impondo limite na direção do Espírito Santo, a gente evita muita coisa acontecer da forma errada, né? Às vezes Deus deu o dom pra gente fazer certas coisas. Hoje eu entendo que tudo que eu passei, né, muitas frustrações com pessoas, isso tudo me possibilitou estar aqui hoje. Inclusive me possibilitou o Crente Podcast existir. Sim. Mas isso a gente não pode ficar o resto da vida assim. O que eu entendi foi o seguinte, que na verdade aquilo que Deus tinha pra mim eu tava jogando pro outro. Você atrapalhou o A gente processo. não tinha coragem, às vezes a gente não tem coragem de a gente tá com tem alguma dor emocional e a gente acha que a gente não merece aquilo que a gente quer. A gente tem, o Senhor já colocou aquilo no nosso coração, mas a gente tem para dar, a gente não acredita naquilo por causa das nossas dores e quer projetar no outro. O que acontece? A gente atrapalha o trabalhar de Deus. Atrapalha, exatamente. Sabe aquela historinha do povo lá que andou 40 anos no deserto? Uhum. É isso que a gente faz com a gente quando a gente está sobrecarregado de dores emocionais. É para chegar muito mais rápido no propósito de Deus e a gente atrapalha. Exato. E tem outra coisa também. Além da gente atrapalhar, a gente acaba se negligenciando, adoecendo por isso também. Exatamente. Porque isso traz reflexo no corpo. Isso às vezes atrapalha um pouco a nossa fé. Mas Deus tinha tanta promessa. Por que não está demorando? Não é Deus que está demorando, é a gente que está atrasando. Exatamente. A gente atrasa, atrapalha, entendeu? Porque essa síndrome do Salvador, do bonzinho, ela tira o lugar que é para você estar. Só que quando Deus promete algo, acontece. Acontece. Deus, ele transforma a maldição em bênção. Por misericórdia de nós. Não é Deus que está atrasando, é a gente mesmo com as nossas escolhas baseadas no nosso emocional em conflito. Aí você pergunta pra mim assim, como que eu ressignifiquei tudo isso, né? Eu entendi que foi um momento de aprendizagem. Sim. Deus abençoou fulano lá, Deus abençoou fulano cá, pessoas que me ajudaram. No final, cada um está no seu canto. E eu percebi que agora todo mundo está no lugar onde era para estar. Sim, mas tu entendeu que o teu processo se tornou longo por isso? Exato, sim. Toda vez que você Trouxe paralisa, consequências. toda vez que você paralisa, porque a gente, a promessa de Deus na nossa vida é como se a gente estivesse estagnado num ponto. Muita gente vai e você tá ali.
amarrado. Exato. Amarrado, porque a gente atrasa a nossa vida. Exato. E isso não é egoísmo. Egoísmo é maldade. Exato. Só que Deus tem um propósito para cada um de nós. E eu não posso atrapalhar, me sabotar por isso. Ó, eu vou te dar um exemplo bem mundo. Na minha classe do primeiro ano do colegial, os piores alunos passavam e eu repeti. Estranho, né? Isso entra dentro disso que eu falei. Porque eu fiquei ali estacionada, olhando todo o movimento em minha volta. E quem não era para ter ido foi, porque eu me paralisei. Olhando em volta. Deus, ele não quer que a gente fique olhando em volta. Ele quer que a gente olhe lá na frente. O foco é lá na frente. Lá na frente. E eu estava paralisada ali, olhando para os lados. Forte, hein? Então a gente tem que entender. O romper, as promessas de Deus, elas se cumprem, mas a gente tem que parar para ouvi-lo. Porque quando você está paralisado ali, você não consegue ouvir. E falar, Deus, me mostra. Me conecta às pessoas que eu preciso estar. Me mostra o caminho. Tira toda a cegueira que eu estou, porque eu estou olhando para o gigante. Eu não estou olhando para o outro lado da montanha. É a gente que atrasa. É verdade. E faz os nossos gigantes, né? Faz o gigante. Quanto Imaginário. mais você alimentar ele, maior ele vai ficar. Mas vai ficar. Isso Não tem que olhar para problema, tem que olhar para solução. Todas as promessas na Bíblia nos direciona a promessas, a bênçãos, a vitória. Exato. E a gente fica ali, estagnado. Estagnado. A palavra de Deus fala que no mundo a gente vai ter aflição. Sim, faz parte, porque convivemos com pessoas com vários tipos de pensamentos, de sentimentos, e às vezes até mesmo as cadeias emocionais e mentais que eu vivo me paralisa. Só que a gente tem que ter bom ânimo e prosseguir. Não ficar parado lambendo as próprias feridas. Ou seja, buscar direcionamento, buscar entender o que é aquilo que me paralisou está me beneficiando ou não. Sim. Bom, tem muita coisa pra gente falar aqui sobre isso, né? E o que você observa mais assim nos padrões emocionais dos pacientes que você atende? 99,9% são os conflitos criados na base da infância até os 12 anos, de pais feridos. Dentro do limite deles, acabam passando para os filhos conflitos devido àquilo que eles viveram. Por trás de cada adulto existe uma criança emocionalmente ferida. E normalmente vêm pessoas para mim com ansiedade, depressão. Pessoas que anos e anos tentam romper na vida e não conseguem. Porque os bloqueios mentais e emocionais aprisionam. Pessoas que passaram por abuso. Os maiores abusadores é dentro do grau parentesco, familiar. Avô, pai, mãe. E não é abuso só psicológico, é abuso físico. Amigos muito próximos.
Então, assim, eu já atendi vários tipos de situações, mas abuso é a mais comum. Vem para mim com ansiedade, vem para mim com depressão, pânico. Uhum. E abuso para criança, às vezes ele não precisa ser consumado literalmente. Porque quando um abusador toca na intenção de abusar, conecta ao mundo espiritual. Uhum. Só o toque conecta ao mundo espiritual. É o que leva muitos hoje, adolescentes principalmente, sem identidade sexual. Porque passaram por abusos de toque e depois acaba se consumando em alguma faixa etária da infância. Uhum. Porque o toque libera o mundo espiritual para a consumação. Às vezes não da mesma pessoa. Sim. Missionária, hoje nós estamos dando mais atenção a essa questão de saúde emocional e entendendo mais, né? As pessoas estão procurando mais conhecimento. Existem terapeutas cristãs aí estudando para poder atender as pessoas. Mas como que funciona as suas sessões assim na prática? Como que é o processo? Primeiro eu tento levar, baseado pela palavra de Deus também, né? Principalmente, para que as pessoas tenham tempo de falar sobre aquilo que incomoda. Depois eu mostro de forma científica o porquê aconteceu tudo aquilo, desde onde começou tudo, né? Porque, na verdade, as emoções vêm desde o ventre, desde a gestação. Eu acredito. As nossas emoções vêm desde o ventre. E depois tem o processo de personalidade e caráter construído até os 12 anos de idade. Então, eu mostro para ela todos os pontos e finalizo a primeira sessão fazendo uma dinâmica aonde ela vai entender como ela está funcionando. Tem muitos adultos que estão dando continuidade na vida da história dos pais lá atrás. Exato. Sim, isso aí é concordância geral, né? Sim, A gente e na verdade vê não. isso. Para Deus somos únicos. Aham. Nós somos únicos. Sim, sim. Até as nossas próprias digitais são únicas. Sim. Mesmo que um pai e uma mãe tenha 10 filhos dentro da mesma família. É cada um com a própria digital. Isso já mostra a digital de Deus em nós. A escolha como ser único. Uhum. Então, a gente pode até parecer geneticamente, ou com o pai, ou com a mãe, fisicamente. Misturados os dois fisicamente. Mas dentro de cada um é diferente. Mesmo que sejam 10 filhos criados da mesma forma, cada um sentiu diferente, viu diferente. Uhum. Cada um tem uma construção emocional diferente, mental diferente. Sim. E como que essas dores geradas, elas reverberam no corpo físico? De várias formas. Geralmente, por exemplo, quando chega ao estágio de doença, o corpo solta um alerta. Dor de cabeça demais, enxaqueca demais, ansiedade, dor nas pernas, câncer, entendeu? Isso é quando chegou o ápice, o acúmulo exagerado de dores emocionais. As doenças emocionais, elas refletem como doença 100%.
Uhum. 100%. Uma diabetes, uma pressão alta, problema de estômago. É o seu corpo dando alerta, tem algo errado. Primeiro, tente buscar o autoconhecimento para entender de onde veio aquele gatilho que afetou. Gente, quando eu tô nervoso, quando me dá um estresse, assim, algum período de muita tensão, mas me dá uma diarreia, que, olha, ele se manifesta, assim, no corpo da gente, Sim. no meu corpo, que é, assim, a hora que eu vejo, às vezes eu sinto essa diarreia vindo em mim, eu sei que alguma tensão tá no meu corpo, eu já percebi isso. Sim. E Geralmente, vai de várias formas, né? geralmente intestino, ou ele prende ou ele solta. Uhum, O intestino é o nosso segundo cérebro. uhum, Então, o que eu penso, ele age. exato. Geralmente, tá? Existem vários gatilhos. Geralmente, problema de intestino, ou preso ou solto, tem a ver com conflitos familiares. Geralmente. Exatamente. Existem outros gatilhos. Isso, Eu vou como eu contar, disse, é de pessoa para pessoa. eu vou contar um gatilho aqui bem engraçado que vocês vão dar risada. Ah, Eu acho que foi Deus que deu esse gatilho aqui. Houve uma época no começo do nosso casamento, né? Você sabe, o começo do casamento é difícil, né? é uma descoberta. E a gente. É aquela briga, né? Aquela discussão, não sei o que. Mas chegou um nível, ô missionária, que quando eu ia começar a brigar com a minha esposa, mas começava a me dar uma tontura, a minha cabeça rodava, cara. E eu ficava assim, ó. Ai, meu Deus do céu, eu vou rodar, eu vou cair. Como que é o nome dessa? Labirintite. Labirintite. É. Mas começou a me dar uma labirintite. Era só começar a brigar com a labirintite minha, me arrebentou, calava a boca na hora. Mas rodava a minha cabeça. Então, assim, as emoções eram tão grandes que me afetava que a labirintite vinha e eu. Oh, não, chega, para. Rota de fuga. E eu, se uma ideia, eu deitava na cama, eu rolava, assim, que aquele negócio parecia que eu ia, eu não sei, minha cabeça ia explodir. Era um negócio tão forte que eu não conseguia me dominar mais. Primeiro, Isso lá atrás, era no uma começo. forma de você fugir da situação. Exato. Segundo, era algo que você não estava acostumado a lidar. Você precisava aprender, mas o seu cérebro não aceitava. Exato. Tipo assim, eu fui ensinada assim, é assim, é assim. Não aceitava muito ideias diferentes. Exato. E isso te dava rota de fuga. Isso. Tipo assim, encerrou, não quero saber, tá tudo bem, respira, vai passar, aí depois a gente começa de novo. É verdade. Dificuldade de confronto, É verdade. rota de fuga. Uhum. E pronto, aí eu dava a labirintite, acabava a briga. Porque não dava nem pra Sim. continuar. Mas depois, com o tempo, a gente foi administrando. Hoje eu não tenho mais. E sumiu, sabe assim? Hoje eu não Sim. tenho mais isso daí, graças a Deus. Mas aí, essas dores, ela realmente reflete. Eu já tive várias situações Sim. que eu vivi mesmo de dores emocionais. E eu acredito que muitas pessoas devem ter outras coisas também, né? Porque Câncer, o mais comum. câncer. O câncer é excesso de raiva, mágoa e falta de perdão. Olha, a gente já teve testemunha aqui falando sobre isso. Esses dias atrás, eu atendi uma cliente minha já de tempo. Ela falou, ai, Sandra, a gente terminou as sessões quando mesmo? Eu falei, em 2023. Ai, mas está acontecendo isso. Eu falei, já sei. Bora lá. Eu sei onde que... Só dela abrir a boca, eu já sabia o ponto. Quando a gente terminou a ressignificação, ela falou, mas você é porreta, hein? Pelo amor de Deus. Eu nunca imaginei que era isso. Eu falei, era o que faltava. Porque, às vezes, coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha
que resolveu, nem penso mais, não sinto mais, tá tudo bem. É ali um dos pontos. Uma hora você vai ter que voltar lá. É ali. Você pode ver, porque o nosso inconsciente, o reptiliano, que fica na base da nuca, Deus é perfeito, né? Criou nós três em tudo. O nosso cérebro é dividido em 3 partes: reptiliano, límbico e neocórtex. O que acontece? O nosso reptiliano, a nuca, a base do inconsciente, ele sempre fala para você em situações que te traz confronto, que foi o que aconteceu contigo. Ou luta, enfrenta, ou foge. O seu fugiu. Então, ele sempre fica ativo assim. Ou luta, ou foge. Então, assim, quando eu vejo que alguém fala muito assim, aconteceu isso, isso e isso, está resolvido. Pronto, eu já sei que não está resolvido. Tenho certeza que não está resolvido, porque a própria pessoa está respaldando. Ou seja, o inconsciente dela fugiu. Não quer confronto, não quer olhar. Exato. Já peguei muitas. Eu já atendi a muitas pessoas, já perdi a conta. E ela sempre fala assim, olha, o meu problema eu não estou entendendo, mas isso eu já resolvi e aquilo, eu começo a anotar, eu anoto tudo. Porque eu começo a anotar porque eu sei que está ali o problema. Eu já perdoei meu pai, já perdoei minha mãe, já perdoei minha avó, meu ex-marido, para mim tá tudo resolvido. Só que eu não estou entendendo o que tá tudo ali. O inconsciente deu fuga e não quer confronto mais, não quer olhar literalmente para resolver. E a nossa vida é formada por ciclos. Tudo é ciclos. Ou eu resolvo, ou eu estagno ali. Eu fico parado e a minha vida não flui. Tem muita gente presa dentro de ciclos não resolvidos. Não tem como passar para o próximo nível. É um dos motivos que atrasa as coisas acontecerem. Você acha que o agir de Deus fica travado na vida dessa pessoa? Fica porque a pessoa está presa ali na raiva, na mágoa, na falta de perdão, naquela, oi, tudo bem, sentar de frente com a pessoa, vamos resolver? Você me fez isso, me fez aquilo, eu ainda estou com muita raiva. A gente tem o direito de sentir raiva. Nós somos seres humanos. Só que essa raiva, esse ódio, essa mágoa não pode nos aprisionar. Isso vira cadeia. Pra gente, não para as pessoas. É pra gente. Por isso que tem que resolver. A gente tem que andar mais leve, não sobrecarregado. Exato. E missionária, qual que é a diferença de tratar o sintoma e a raiz do problema? Então, na verdade, a gente tem que ir na raiz primeiro, né? Mas existem casos que se trata só o sintoma e não cura a raiz? Existe uma terapia breve, rápida e básica. Não trata, né? Dá uma maquiada. Sim. Eu tenho que tratar a raiz, porque senão o sintoma sempre vai vir de alguma forma. Sempre. Ou igual ou parecido. Em situações que se repetem. Ou igual ou parecido. No tratamento com remédio, por exemplo, você está tratando o sintoma de uma dor. Mas não está curando a raiz. Mas não está curando a raiz. Não. Na verdade, medicamento... eu vou contar uma coisa aqui que aconteceu comigo. Eu fui chamada para dar uma palestra de 2 dias em Manaus. Para 120 mulheres. E eu fui. Foi, assim, uma coisa muito maravilhosa na minha vida. E eu amo o povo de Manaus. Inclusive, muitos clientes meus são de Manaus. E os nossos audientes também. Tem muita gente de Manaus que assiste aqui. Até um dia, uma cliente minha que se tornou muito amiga, né? Ela falou para mim, Sandra, você falou para mim que o povo de Manaus
todos se tratam com você praticamente? Eu falei, sim. Mas é porque o nosso povo é doente? Eu falei, não, porque o seu povo é inteligente demais. Por que eu vou andar sobrecarregada se eu posso andar leve? Né? Vinde a mim todos que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. E isso também é fisicamente, não é só espiritual. Falei, não, o seu povo é muito inteligente. Está buscando equilíbrio para viver uma vida leve em Jesus. Exato. E aí, dentro do avião, eu amo falar, né? Nem precisa falar que eu amo falar, né? Sentou um senhor num banco, na mesma fileira que eu, mas ficou um banco vazio no meio e ele na ponta. E eu fazendo escala, né, de Brasília para Manaus. E aí, não lembro como começou a conversa. Acho que o voo atrasou um pouquinho. Eu falei, ai meu Deus, eu já não gosto de ficar em avião. E ainda atrasa, né? Ele falou assim, eu tô super atrasado, não só com o voo. Já era para mim estar em Manaus. Falei, ah, tá. E aí, do nada, começamos a conversar. E aí ele começou a falar da filha dele, que estava com depressão, de Piracicaba. E aí eu falei, eu sou de Sorocaba, né? Salto de Pirapora, ali, vizinho. E ele falou assim, que legal. E aí ele falou que a filha dele, de 14 anos, com depressão, tal, tava só trancada no quarto. Falei, eu sou terapeuta, eu amo trabalhar com adolescentes. Aí ele falou para mim, pois é, ela tá passando com uma psicóloga, só que a psicóloga quer introduzir remédio e eu sou super contra. E eu, assim, literalmente comecei a falar. Falei, bom, na verdade, medicamento ele não trata. Estados Unidos vende saúde e Brasil vende remédio. Então, não vai curar ela. Ela precisa entender, na verdade, os filhos são reflexos dos pais, né? Mas a gente tem que ter sabedoria para comentar as coisas às vezes, né? Sempre. E aí ele falou assim, eu sei que não cura mesmo. Daí eu comecei a falar sobre a área de medicamento e ele só vermelho. Daí no final ele falou assim, eu sei, é tudo verdade o que você está falando, por isso que eu não quero introduzir medicamento na minha filha. Porque eu sou representante comercial de tal empresa de vendas de medicamento. Falei, uau. Então assim, foi engraçada a situação, mas é real. Se as doenças psicossomáticas começam no emocional, o que o remédio vai fazer? Nada. Ele pode até aliviar algumas coisas, mas depois ele pode tornar dependência. Depois ele pode diminuir o efeito pelo uso da frequência, né? Exato. Vai ter que aumentar a dose. Então, tem que tomar cuidado com o medicamento. Alguns casos são necessários? Sim. Mas não pode se tornar dependente daquilo. O que você costuma dizer para os seus pacientes que não acreditam mais na sua restauração? Às vezes, na sua cura, né? Que às vezes a pessoa já está com uma idade um pouco avançada, já passou muita coisa. Sabe, eu vou ficar aqui mesmo, né? Tá. Deixa do jeito que tá mesmo, já vivi muito. Tá? O que você costuma dizer? Então... Ou se tem pessoas novas também que pensam assim? Não. Na verdade, o que acontece? Pessoas acima dos 60 anos têm dificuldade de lidar com o novo, né? Não é todo mundo. Sim. Tá? Mas acima de 60 anos, tipo assim, já que tá, que vá. Entendeu?
Mais ou menos isso. Mas eu já tratei uma senhora de 73 anos e foi um sucesso a nossa terapia. Foi um sucesso. O processo demorou um pouco mais? Sim, porque tem que ter muito cuidado, né? Não que eu não tenho com todos, mas era uma senhora de 73 anos, já bisavó. Geralmente pessoas de idade às vezes acham que já é o fim da vida, tá só esperando o momento, e não é, não é assim. Porque para Deus somos como crianças, né? Nós vivemos na Terra diante de um calendário criado pelo homem. E a palavra de Deus, ela fala para nós que somos como crianças para Ele, e o tempo dele é diferente do nosso, né? Sim. Então, cronologicamente, vivemos o tempo dentro de um calendário criado pelo homem. Então, não é literalmente o tempo de Deus. Exato. Vamos falar um pouquinho sobre redes sociais, né? Como você acredita que as redes sociais ela tem afetado as emoções das pessoas hoje? Então, é os excessos, né? Só que assim, às vezes as pessoas não se dão conta. No neocórtex, base frontal da nossa cabeça, é onde ativa a dopamina. A dopamina, ela dá o quê? Prazer. Traz esperança, alegria, fortalecimento, só que em equilíbrio, certo? E a gente pode ativá-la como? Com atitudes, com exercício físico, com coisas que eu gosto de fazer. Só que hoje em dia as pessoas estão buscando prazer na internet. E isso sobe o nível necessário da dopamina. Porque às vezes a pessoa, em vez de ficar no máximo 1 hora na internet, ela fica 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas quando tem tempo, né? Não faz outras coisas, e isso ativa o excesso de dopamina. Então, ao invés dela fazer bem, ela começa a fazer mal. E acelera o processo de ansiedade. Às vezes a pessoa está ansiosa demais, não é pela lida do dia a dia, porque a ansiedade é medo e controle. Mas se eu fico muitas horas na internet, eu estou com excesso de cortisol, excesso de dopamina ativado, que não consegue nem raciocinar. Fica com a mente perdida, sem foco. É o que os algoritmos das redes sociais eles têm trabalhado, né? Para poder manter a pessoa Sim. ativa ali na rede social. O que mais vamos citar um grande aí, por exemplo, o TikTok, por exemplo. O que eles trabalham é naquilo que você gosta de ouvir, naquilo que te gera interesse. O que mais você busca. Então ele é programado para aquilo. Pode ver Exatamente. que você não para ali. Às vezes fica e enquanto a bateria do celular não acabar, Tipo assim, eu gosto de ver coisa só cristã, então vai vir só ele cristã. vai vir Eu gosto de dar risada, vai vir só coisas e para ele dar vai risada. alimentando a tua dopamina. Exatamente. E aí a Só pessoa que são coisas vazias, né? são. Se você pensar assim, se você rola aquilo ali, se você pensar nos vídeos que você assistiu há 2 minutos atrás, você nem lembra mais. Sem contar que, para quem não está bem emocionalmente, gera muito, dependendo do que vê, comparação. Parece que a vida do outro tá indo e a minha não. Se a pessoa parar para pensar, não tá indo porque eu tô ali. Exato. Eu não tô com um projeto de vida. Você tá perdendo seu tempo ali, né?
Poderia estar lendo, escrevendo, Lendo, escrevendo, criando projetos orando, também. investindo em você. Sim. Oh. Então a vida do outro tá indo, a minha não tá porque eu tô ali, ó. Uhum. Por que que não vai? Você está fazendo o quê? Então a gente tem que botar metas. Posso ver? Posso, claro que eu posso ver. Eu tenho que estar atualizada porque eu estou no planeta Terra. Entendeu? Mas botar metas, Exato. um planejamento. O que eu tenho agenda, não agenda que eu fico criando o projeto durante um ano inteiro. Isso eu não faço. Amanhã eu tenho o que para fazer? Porque eu não sei se eu vou acordar amanhã, mas eu tenho provavelmente o amanhã. Uhum. Provavelmente. Então, se Deus achar graça, me der vida, saúde, de eu acordar amanhã, eu tenho isso, 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 isso para fazer. E detalhe, escrevo de lápis. Por quê? Eu não vou me cobrar por algo se não deu certo. Eu apago, não deu certo hoje, tá tudo bem. Por que eu vou me frustrar? É porque não era para ser. O meu projeto era esse. Mas o projeto de Deus era outro. Porque às vezes as pessoas pensam que os dias são iguais. Não são. Eu sempre falo para os meus clientes, eu falo assim, você quer ver como a sua vida não virou rotina? Faça todo dia, durante 7 dias, escreva o que aconteceu no seu dia. Antes de dormir, escreva. Sim. Na segunda, aconteceu isso, isso. Não programando antes. Mas aconteceu isso na segunda, na hora do almoço, à tarde. Quem eu vi, o que aconteceu. Escreva. Tudo o que aconteceu naquele dia. Terça. Escreva tudo o que aconteceu naquele dia. Quarta. Chegue no domingo e vá ler. Os dias não são iguais. Todo dia Deus dá algo diferente para nós. E às vezes a nossa mente está tão no automático que a gente não está vendo e não está agradecendo. Primeira coisa, eu acordei. Exato. Já é um milagre. A gente vive o milagre diário. Acordei, estou viva. Já é um milagre. Sim, e nessa que você está falando, quais são os hábitos que podem melhorar a nossa saúde emocional diariamente? Quais são os hábitos diários que melhoram a nossa saúde emocional? Eu vou falar por mim, tá? Um exemplo. Porque cada pessoa tem escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Eu ainda falo assim, a gente tem o livre-arbítrio. Porém, até para usar, a gente tem que ter sabedoria e pedir direcionamento para Deus. Sim. Porque às vezes se eu vou baseada no meu emocional, quando não tá bem, eu faço péssimas escolhas que me rende para a vida inteira. Entendeu? Uma escolha minha errada, baseada no meu emocional, na minha liberdade de escolha, às vezes atrasa 5, 10 anos na minha vida. Meu Deus. Eu acredito. Então, assim, eu sempre trabalho os 3 pilares: corpo, alma e espírito. A minha vida, para ela ir bem, eu tenho que cuidar das 3 bases de forma igual. Eu tenho um corpo. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Ele é uma máquina perfeita que Deus nos deu. Então, eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que beber água, eu tenho que dormir bem, de 6 a 8 horas por noite, sono totalmente compensado, a noite inteira. Se eu acordei na madrugada, nem sempre é Jesus chamando para orar, tá? Se eu tô acordando demais, provavelmente o meu corpo tá gritando de cortisol alto.
Então, a gente tem que ter o discernimento, se é o Espírito Santo ou o meu cortisol que está alto. Uhum. Eu tenho que, além de alimentar, beber água, cuidar da minha vida física com exercícios, é muito importante. Não é para ficar na modinha fitness, ter corpinho, não é. É para fortalecer músculos, é para liberar hormônios saudáveis que existem dentro de nós mesmos. Se a gente ficar com um corpinho legal, opa, é um presentinho a mais. Sim. Então, fortalecer osso, Sim. músculo, liberar os hormônios. Você sabia que se a gente ficar muito sentado ou deitado, a gente está condenando o nosso cérebro? Uhum. Não sabia. Exatamente. É verdade? Como? Porque as pernas, principalmente o pé e a perna, é que comanda o nosso cérebro. Se eu fico muito sedentária, e o nosso corpo entende, tá? Quando você está movimentando de trabalhar, o nosso cérebro é inteligente. E movimentando de atividade física. Se você está trabalhando, movimentando, trabalhando, você não está liberando hormônios saudáveis. Mas se você estiver exercitando, ele sabe. Ele vai liberar. Então, a gente tem que caminhar, porque caminhar, exercitar, fazer musculação, seja o que for, a gente está atrasando o processo de Alzheimer, de demência. Apesar que a demência e o Alzheimer começa pelo sedentarismo, má alimentação, não dormir bem à noite, Meu Deus. sem hidratar, mas também é uma forma de defesa do cérebro. Não quero lembrar mais de dores. Minha vida não foi boa. Então, é um conjunto. A gente tem que trabalhar isso. Não somos só um corpo para estarmos de pé. Precisamos cuidar dessa máquina. Exato. E também somos o templo do Espírito Santo. Exato. Preciso cuidar das minhas emoções. Eu não preciso continuar fazendo aquilo que não deu certo na vida dos meus pais. Exato. Esses dias a minha filha brincou comigo, falou assim: mas eu sou igual a você. Eu falei: eu repreendo isso da sua boca. Você tem que ser a minha melhor versão, para que você seja melhor para sua filha. Você não tem que ser igual a mim. Porque Forte. a gente tem que ser a melhor versão dos nossos pais. É verdade. Porque somos responsáveis pela futura geração. Aquela que vai levar o nome de Jesus. Assim como vieram os antigos da Bíblia. Exatamente. Pela sua história. Exatamente. Então, eu preciso cuidar dos meus pensamentos. Ter saúde mental e emocional. Mental é o que eu penso. Emocional é o que eu sinto. Então, eu tenho que ter equilíbrio. Você já pegou situações em que, às vezes, era só a pessoa ir no médico, fazer alguns exames e ver o que faltava ali no corpo dela e repor aquilo? Sim. Sim. Tem depressão que ela afeta 3 pilares, né? Todas elas afetam 3 níveis de depressão. Ela afeta o espírito, ela afeta a alma e ela afeta o corpo. Então, por onde eu vou começar a tratar a depressão? Indo no médico, ver os níveis de vitaminas que está faltando no meu corpo. Às vezes, a falta da vitamina B12 dá depressão. Então, eu começo por aí. Eu checo como é que está funcionando a minha máquina. Certo. Estou fazendo caminhada, estou fazendo exercício, estou me alimentando certinho, estou dormindo na hora certa e ainda continuo desanimado, triste, depressivo, só quero dormir? Vamos checar
o que está faltando no meu corpo. Que a nossa tendência é, conforme os anos vai passando, é diminuir as nossas vitaminas. Então, é melhor suplementar do que virar medicação depois, Exato. tá? Tratar minhas emoções e alinhar a minha vida espiritual. Depressão é isso. O que é um corpo tóxico, intoxicado, pra você? Depende. Por exemplo, pode ser emocionalmente, que tá dando reflexo, né? Porque... Ou pode ser má alimentação, maus cuidados com o corpo. Porque a gente pode comer de tudo, mas tem que entender o que a gente está comendo e a quantidade daquilo que a gente está comendo. Ainda mais nós que estamos vivendo na era trans. E foi muito legal, o meu pastor, ele falou uma coisa que eu não tinha parado para analisar. Ele falou, gente, tudo que vocês forem comprar, chequem se não tem gordura trans em excesso. Ou só tem gordura trans. E pode ter certeza que tudo que é trans é barato. Não vá pelo barato. Barateia a produção, né? Do produto. Sim. E tem excesso de gordura trans. Que é aquela que não vai sair do seu organismo nunca. Que é aquela que entope veias. Que é aquela que dificulta a oxigenação do sangue. Então não vá pelo barato, pelo amor de Deus. Exato. Deus não fala que a gente tem que comer o melhor da terra? Sim. Ah, mas eu não tenho condição. Compre um. Ou procure algo similar e leia, se não tem. A gente pode pesquisar, a gente não pode ter essa limitação de sempre o mesmo. Tô acostumada. Exato. A gente tem que romper esse paradigma. Isso, a gente tem que fazer um pouco de esforço também, né, Sim. dicionário? Porque senão a gente fica naquela mesma coisa. Tem que ter esforço para tudo. Tem que ter esforço para ir para fazer exercício. Vai ter que ter esforço para mudar a sua alimentação. Sim. Né? Tudo tem que ter um esforço, uma movimentação da nossa parte, né? A gente pode comer tudo, mas tem que se policiar na quantidade. Exato. Porque tem muita gente que engorda muito porque tá usando a alimentação como saciedade pela falta emocional. A proteção, porque a gordura, às vezes, no corpo, é o quê? Uma forma de acalentar o meu vazio emocional. Eu já fiz algumas dietas e percebi que eu posso comer tudo, mas eu não preciso comer 10 pão. Eu não preciso comer excessos de coisa. E não engordei. Muito pelo contrário. Emagreci quando faz o controle da quantidade. E principalmente nós crentes, a gente tem que tomar cuidado. Porque muitos... a gente não bebe, a gente não vai para certos ambientes... Mas a gente come, né? Exato. E tem que tomar cuidado com esse come. Sabe uma dica muito legal? Sempre deixar os outros comer primeiro. E o que sobrar um pedacinho é seu. Olha só. Porque às vezes, automaticamente, o nosso inconsciente fala, eu vou pegar mais porque logo vai acabar e eu não vou ter. O nosso inconsciente joga para isso. Não, come um pedacinho, mastiga devagar. Eu tenho estrutura larga. Entendeu? Nós estávamos fazendo uma série aqui no programa Nova Mulher com uma nutricionista. Sensacional as dicas que ela dá aqui. Sim. Nutricionista cristã. Então ela dá sugestão, faça marmitinhas na sua casa.
deixar pronto, né? Sim, Ó, quando eu chegar em casa eu já vou ter isso pronto. Porque às vezes a correria do dia a dia a gente não consegue fazer, né? E acaba pegando o que tá ali sim. disponível. Então as marmitinhas que você faz, deixar pronta ali para sua semana, é algo muito interessante de você fazer e já fica disponível para você, né? E deu fome? Come fruta. Exato. No intervalo de almoço, jantar no máximo até 7 horas. E se possível, coisa leve. Uhum. Então, a gente tem que cuidar. É uma coisa nossa, Deus não vai fazer O isso por nosso nós. corpo, né? Nos seus atendimentos, missionária, eu creio que você escuta muitas histórias, muitas Aham, situações, né? sim. E quais são os mitos que as pessoas vêm trazer para você que são prejudiciais para as pessoas? Os maiores mitos que você ouve. Ah, por exemplo, muitas pessoas, devido à fé cristã, estavam espiritualizando demais. Hum, Entendeu? Tipo assim, eu orei, eu não saí da depressão. Eu faço isso, faço jejum, faço um monte de coisa e não me saro. Não consigo achar uma cura, né? E a gente não é, como eu disse no começo, a gente não é somente um ser espiritual. E a dificuldade da maioria era isso. uhum, Eu já tive muitos conhecidos, líderes, pastores, que se suicidaram por depressão. E eu fiquei muito chateada, porque às vezes as pessoas, por ser líder, tá ali diante de um povo, sente um pouco de vergonha de falar sobre as dores emocionais, porque tem que ser forte o tempo todo, entendeu? Algumas pessoas levam como se fosse, ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso, porque o que vão pensar de mim? Gente, a gente é ser humano antes de ser cristão. Então, assim, eu fico muito triste quando alguém não vem me pedir ajuda. Às vezes eu ficava muito até, tipo assim, puxa, por que não veio conversar comigo? Porque às vezes pessoas depressivas não demonstram estar o tempo todo sorrindo. uhum. 99% dos casos. Está sorrindo. Tira foto sorrindo, tá em grupo sorrindo e se fecham. Isso é real, né? Eu te ver quantos pastores a gente vai na nossa igreja e a gente olha pro nosso pastor, a gente vê ele sempre sorrindo, né? Sempre ali trazendo uma mensagem pra, pra gente, mas a gente às vezes esquece que ele é um ser humano É um ser e humano. nem sempre ele tá bem todo dia pra estar lá. Imagine, o Exatamente. pastor todo dia tem que estar lá na igreja. Imagine as mesmas dificuldades que eu enfrento, por exemplo, no meu casamento, às vezes Sim. ele pode estar enfrentando também. No E às trabalho, é a vezes mesma coisa. pior Às ainda, vezes porque não pior. pode falar com E ninguém. não tem ninguém pra Acho que desabafar. não pode falar porque é o pastor, entendeu? Exato. Eu atendi a filha de um pastor e era muito assim espiritualizada, era tudo espiritual, era tudo muito espiritual. E ela tinha acabado de perder um bebê, Hum, primeiro filho. meu Deus. E aí uma amiga minha que já tinha passado por atendimento comigo, ela falou, ela implorou para ela, vá buscar a Sandra. Vá buscar ela. E ela teve muita resistência para isso. E veio. Direto ela me manda mensagem, Sandra, como a minha vida está mais leve. Como eu estou entendendo melhor o luto que eu carregava. E assim, é muito lindo de ver como ela se levantou. E ela falou, e eu sendo líder, filha de pastor. Uhum. E todo mundo o tempo todo perguntando para mim sobre a gravidez,
quando eu ia engravidar de novo, não respeitando o meu tempo de luto. Ela conseguiu lidar melhor com isso. Ela conseguiu colocar a verdade dela para fora. E ela falou que a vida dela está fluindo muito melhor. Aí, no caso, eu tenho uma outra dúvida, né? Perguntar pra você. Essas mulheres que usam as dores delas para transformar em propósito. Que foi o meu caso. Hoje eu vejo assim, tudo que a gente passa. E principalmente as pessoas que Deus tem algo diferencial. A jornada da vida não é fácil. E quando a gente se alinha com Jesus, o Espírito Santo, com Deus, aí a gente consegue entender que hoje sim eu posso ajudar alguém. Hoje eu tenho como falar sobre infância, eu tenho como falar sobre adolescência, eu tenho como falar da vida adulta. Eu usei tudo que eu passei, mas a minha formação como um propósito. Para ajudar. Eu entendi que eu estou aqui para fazer a diferença, para ajudar pessoas que estavam na mesma situação que eu e que às vezes ainda está presa dentro daquilo, como eu disse, que a vida é feita de ciclos e a pessoa não conseguiu sair daquele ciclo ainda. Então, assim, Deus coloca as pessoas na minha vida para me ajudá-las a sair, porque graças a Deus eu saí. Tudo tem um propósito. A gente acaba tendo mais autoridade sobre aquilo, porque o mundo espiritual rege ao nosso favor. Eu hoje posso falar o que eu estou falando porque eu vivi. Porque a gente tem que ter essa autoridade espiritual. Eu vivi e não estou mais. Entendeu? Eu consegui. Deus me ajudou a estar aqui. E não vivendo mais debaixo da sombra do que eu vivi. De forma mais leve. Ô Sandra, mas para você poder fazer esse curso, se preparar, você teve que ser curada antes, né? Você precisou ser tratada, porque para você curar, você cuidar de pessoas, você precisa estar preparada para isso, né? Eu não vou nem perguntar se existe, porque eu sei que existe. Uhum. Existe muita gente que não está preparada, existe muita gente ferida ainda, que inclusive pregando em cima dos altares, Sim. dos púlpitos, e você vê nitidamente nas palavras, nas pregações, que elas não estão curadas, e pregando e ensinando, e muitas pessoas tendo aquela pessoa como exemplo a se seguir. E aí, como é que fica isso, né? Então, eu vou te contar um testemunho que eu ouvi logo que eu me converti. Porque tudo é processo, né? Eu fui um dia visitar uma senhora idosa, de 80 e poucos anos. E, assim, me apaixonei por ela. Porque pensa numa pessoa cheia de Deus e vazia de religiosidade. Ela cega desde os 12 anos de idade, de uma igreja de uma doutrina muito pesada, fechada. Ela falou assim: minha filha, eu vou te contar algo que aconteceu logo que eu perdi a minha visão. Falei: pode contar, irmã Dorísia. Ela falou: minha filha, um dia me levaram para o culto. Era mocinha, tinha uns 17 anos. E me colocaram para sentar nos bancos da frente. E ali eu fui vendo espiritualmente o mover do culto. Porque eu não via, né? Ela ainda fez a gracinha.
Eu não via, né? Não tinha como eu ver, né? Mas eu sentia o mover daquele culto. Isso marcou minha vida para sempre. Por isso que eu permaneci. Entendeu? Aí o que aconteceu? Ela falou assim: eu vi o irmão levantar no púlpito para pregar. Só que eu via 2 anjos indo atrás dele com uma maca. E esses anjos tiravam a alma do irmão, colocavam na maca e saíam. E um dos anjos voltava e ficava no corpo dele. E eu vi todo aquele mover, eu fiquei assustada. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu fiquei dias meditando sobre isso. E um dia, de madrugada, o Senhor falou para mim, por amor da minha igreja, nem que seja uma alma, eu permito de alguém estar ali em pé, mas é o meu espírito que opera. Aquele homem que está ali não tem vida mais perante a minha presença. E para mim foi muito forte esse testemunho. Eu guardei para mim. Pessoas que estão em cima do púlpito, pregando, ferido emocionalmente, com muita raiva, com muita falta de perdão, com palavras, usa a palavra de Deus para ditar regras diante daquilo que ele acha certo. Deus não está ali nele. Exato. Mas por misericórdia de uma alma, o Espírito de Deus se manifesta. Por isso que a gente tem que cuidar da nossa alma, porque é ela que vai ser eterna. Exatamente. E eu vim aqui para quê? Para curar a minha alma. O que eu penso, o que eu sinto que não é bom, e eu escondo das pessoas. E todo dia eu peço para o Espírito Santo me confrontar. E às vezes eu fico com vergonha de mim. Desculpa aí, Senhor, não foi por mal, não. Então me ajuda a melhorar nisso aí. A gente tem que pedir para o Espírito Santo nos confrontar. Teve dia que eu me senti aquela criança que o pai e a mãe pegou, levou num cantinho para pensar. Sobre pensamentos O Santo meus. faz isso mesmo. Verdade. Então a gente tem que cuidar das nossas emoções. Cuidar dos nossos pensamentos, principalmente, que é perigoso. Porque protocolos, paradigmas e tudo mais não vai fazer diferença. Porque entra naquela palavra, né? Eu preguei, eu cantei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Será? A gente tem que tomar cuidado com isso. É muito mais sério do que a gente imagina. Todo dia vem algo dizendo para a gente agir diferente daquilo que é princípio de Deus. Mas eu tô tentando melhorar? Ou eu tô fingindo que eu melhorei e tô mostrando para outros na forma que eu me visto, na forma que eu externamente aparento aquilo que as pessoas querem de mim? Não é pessoas que eu preciso agradar. Eu preciso agradar a Deus. Exato. Geralmente se agrada a Deus com a alma curada, né? A alma ferida não vai querer agradar a Deus, Não. né? E você, falando sobre o processo de terapia, você utiliza
as técnicas, Sim, né? Junto com a palavra de Deus. sim. Mas quais cuidados você daria para a pessoa que está escutando aí do outro lado na hora de procurar uma terapeuta? O que ela precisa analisar antes de escolher a pessoa que vai direcionar a vida dela, vai direcionar a alma dela? Primeiro, muita gente tem medo de se confrontar. A gente precisa ser real com a gente mesmo. É muito. Eu já ouvi muito. Eu falei assim: faça uma autoanálise das suas atitudes, não daquilo que você fala. Eu posso falar aquilo que todo mundo quer ouvir, mas as minhas atitudes estão condizendo com aquilo que eu falo? O que na minha vida não está indo? Se eu tenho promessas de romper, por que não está indo? O que depende de mim? O que eu venho anos e anos fazendo que não dá certo? O que as pessoas estão vendo em mim? Sou eu que tenho que fazer essa avaliação, não deixar as pessoas me avaliar. Exato, sim. Ou seja, tem um tempinho consigo mesmo. Quais são os meus projetos de vida? Ou eu não estou tendo? Vou escrever, né? Uma coisa que eu falo sempre, que eu dou como dica. Quando uma pessoa não tem um sonho, ela não está vivendo. Ela não está vivendo, ela está vivendo um dia após o outro. Então, aquele ditado que o mundo diz, enquanto a vida, há esperança, está errado. Porque a esperança é Deus em mim. Então, enquanto eu tenho esperança, eu tenho um propósito de vida. Eu tenho por estar e continuar. Eu preciso continuar. Uma vida sem projeto, sem sonho, sem propósito, não está vivendo. Deixa a vida me levar? Não. A gente está aqui por um propósito. E qual o propósito? Já sabe qual? Já entende qual o dom, o talento que Deus já te deu naturalmente? Ou não conseguiu perceber? Ou está vivendo para adquirir, para conquistar, para fazer? Nada é o suficiente. Porque a palavra de Deus fala para a gente não ajuntar tesouros na terra. Quando uma pessoa está desenfreada em conquistas, ela está sem direção. Não que a gente não deva ter, porque Deus promete que a gente tem que comer o melhor da terra. Sim. Mas todo excesso é descontrole. Tá querendo provar o que para quem? E nunca é o suficiente. Meu Deus, é forte, hein? Então eu tenho que entender. Porque quando eu descer, eu não vou levar nada. E se brincar, dependendo de como eu tratei as pessoas na vida, nem roupa eu vou ter. Exatamente. Porque eu tenho que plantar para colher. E pode ter certeza que esse plantar para colher não vai vir das pessoas que você plantou. Vai vir de quem menos você espera. Exato. É uma coisa, algo de se pensar, né? A gente Sim. precisa pensar, precisa buscar ajuda. Quando chega a esse ponto, né, de você não saber ali o seu propósito, você não ter esperança, que nem você falou aí, tá na hora de buscar ajuda, não é verdade? Tá? Tá na hora de se movimentar. Sim. Porque Deus,
Desde a antiguidade, Deus, nem Jesus existia ainda no projeto de Deus no Antigo Testamento. Deus abençoava quem estava em movimento. Exato. Exatamente. Jesus, quando foi escolher os seus discípulos, Estava ele só pegava quem estava trabalhando. em movimento. Você tá pegando a peixe aí, vem cá que eu, né? Ele só pegava a gente que tava fazendo alguma coisa, né? Exatamente. Por que Davi foi escolhido? Ele estava em movimento. Tava em movimento, tava cuidando das ovelhas. Então, assim, o que caiu do céu não foi bom. Então, nada cai do céu. É bom. Pode ver, passarinho voando, o que cai? Quem foi jogar de lá para cá, o que foi? Uhum. Então, a gente tem que estar em movimento, Exatamente. não em sacrifício. É. Existe a diferença de estar em movimento e sacrifício. Ai, eu tenho que me sacrificar. Ai, gente, isso é drama. Quando a gente busca alinhamento de propósito, não tem sacrifício. Porque a gente bota o pé e Deus põe o chão. Uhum. Tá se sacrificando para quê? Para dizer que é uma ótima pessoa, fez tanto sacrifício. Eu vi o meu pai, a vida inteira se sacrificou. A troco de pessoas que não merecia esse sacrifício. Meu Deus. Não teve vida plena na terra. Exato. E eu creio na misericórdia de Deus Amém. pela salvação. Amém. O que você me fala aqui pra gente discorrer pro final? O depois da mentoria, né? A pessoa fez uma terapia, passou por um processo terapêutico, você mapeou, você direcionou a pessoa ali conforme a palavra, que é o que você faz. E depois que ela passa? Bom, ela vai viver a vida dela. Qual que é o papel dela depois disso? O que ela precisa fazer? o que acontece? Como eu trabalho com técnicas, né, de reprocessamento, eu trabalho com 4 sessões. Eu não fico segurando ninguém de jeito nenhum. Não tem necessidade. Se um dia a pessoa quiser fazer uma mais de psicoterapia, ok. Mas os métodos que eu trabalho, as técnicas, 4 sessões. Eu levo a pessoa ao autoconhecimento, esvaziamento, ressignificação do emocional, através da imersão. Eu levo a pessoa à raiz do problema. Ela confrontar e fechar ciclos. Então, a pessoa sai muito bem, desde a primeira sessão. Entendi. Mas tem que completar o ciclo, porque é um ciclo Certo. que cada sessão eu trabalho uma técnica e métodos diferentes. Ela vai se autoconhecer. Eu levo ela e ela olha para ela como um espelho. Você sabia que tem muita gente que tem dificuldade de se olhar? Sei. Por quê? Acredito. O problema de autoimagem? Não é só O isso. que seria? Eu estou inconscientemente vivendo a continuidade da história dos meus familiares, do ambiente onde eu nasci e cresci. Eu não consigo me ver quem eu sou literalmente. Eu estou dando sequência de uma vida que não é minha. Geralmente, muitas pessoas se vê no espelho, não se olham. Ai, meu Deus. Nós poderíamos fazer outro processo terapêutico aqui. Que eu já tive isso já. Por Já tive quê? dificuldade de me É olhar no negação espelho. de autoimagem. Já A tive. pessoa não consegue se olhar de dentro para fora e muito menos de fora para dentro. Então, os métodos, as técnicas que eu trabalho, eu levo à autoimagem. Você se olhar. Entender o que é seu e que não é.
o que vai ficar e o que vai continuar. Alinhamento de propósito. É bem real isso que você tá falando, que eu vivi um pouco isso, sabe? De se olhar no espelho e eu não gostar do que eu via. Não consegui nem parar na frente. Porque na infância, eu escutei muito, você tem que ser assim, você não pode ser daquele jeito. Você tá vendo aquilo ali? Não pode isso, não pode aquilo. Aquilo ali é feio, aquilo ali é bonito, aquilo ali é não sei o quê. Então a gente foi direcionado a se moldar conforme aquilo que E as não é pessoas isso. falavam pra gente ser. Isso tira a identidade. Exatamente. Tira. Graças a Deus, eu me libertei disso, né? Eu falei, não posso, isso me fazia mal, eu não olhar pra mim no espelho, né? Mas graças a Deus, Deus me libertou disso daí. Mas isso é real mesmo, é Sim. verdade, isso é terrível, né? Você não se olhar, você não gostar de você no espelho, né? Sim. E tem muitas pessoas assim. Quando eu levo a autoimagem, uma das técnicas que eu faço, a pessoa não sei. Eu falei, não, você vai olhar. Vai olhar para você. Independente do que te disseram. E eu trabalho a autoimagem. Meu Deus. E quando a pessoa consegue olhar, ontem mesmo eu atendi uma cliente que tem o mundo espiritual, né? Atrapalha, mas a pessoa se posicionou. Quando eu terminei a primeira dinâmica que eu faço do alinhamento, dos 7 pilares que eu te falei, a pessoa chorou. Ela virou para mim e ela falou, isso não sou eu. É a minha mãe. Falei, tá entendendo agora? O quanto... Essa pessoa tem 48 anos de idade. Meu Deus. Então viveu uma vida ali... Quase a vida toda aprisionada, né? Vivendo a autoimagem da mãe, não dela. Hoje ela me mandou uma mensagem agora de manhã. Ela falou que o marido dela falou que ela precisa ir para terapia todo dia. Que ela voltou maravilhosa. Meu Deus. Mas eu queria entender, missionária, agora que você explicasse o após a mentoria, né? Então, Que aí vai exigir o esforço da pessoa. não, flui naturalmente. Flui naturalmente? Como que é? Flui. Depois das 4 sessões que eu faço, aliás, desde a primeira sessão, a pessoa já começa a ter a autoimagem. Ela realmente começa, é como se caísse as escamas dos olhos. Ela começa a se olhar, ela consegue entender o que ela vinha trazendo no decorrer da vida. E naturalmente as coisas espirituais começam a alinhar com a física. Que daí a gente pode entrar em outros assuntos, mas nós não vamos entrar, né? Porque eu quero fazer um podcast. O leque é grande, né? O leque é grande. Depois nós vamos planejar aqui pra gente falar sobre isso depois, né? Que daí se alinha, né? Essa questão de você colocar cada coisa no seu lugar, na sua vida, Cada coisa. né? E isso influi na vida. Relações interpessoais, relação espiritual, relação profissional e financeira. Todas as áreas se alinham do espiritual para o material. A terapia, ela começa quando a pessoa se coloca. Cansei, agora eu quero entender. E é uma coisa assim tão linda, o mover do espiritual para o material. É lindo. Eu falo assim, meu Deus, eu fico impactada ao término de cada sessão. Entendi. Porque daí você libera a pessoa pro espiritual, né? Exatamente. A pessoa tá liberta para E já teve casos de pessoas ateu
de na última sessão, eu falei, agora você está preparado. Quer aceitar Jesus como seu único Olha Salvador? só. Meu Deus. E a vida da pessoa dá uns 180. Meu Deus do céu. Ela se desprender de muita coisa. Então ela fala, meu Deus, porque de pessoa que chegar desse rapaz, foi um rapaz de 27 anos, esse que eu tô falando. Houve outros. Dele chegar e falar assim, meu Deus, eu tô impactado. Como é importante você conectar com a paternidade espiritual quando não se tem a referência paterna terrestre, terrena. Sim. É Importantíssimo. muito diferencial o alinhamento. Da pessoa falar, eu jamais conseguiria colocar a minha cara para falar numa câmera. E eu tô aqui fazendo um vídeo para falar para vocês da terapia que eu fiz. De gravar um vídeo para mim, voluntariamente, para falar sobre. Ele falou, jamais eu teria coragem de fazer isso. Uma criança que não teve referência paterna, perdeu o pai cedo, foi abusado pelo vizinho. Não cria em Deus de jeito nenhum. Uma mãe narcisista. Nossa, muita coisa, não? Muita coisa aí. Vivia anos preso dentro de um trabalho, um cara muito inteligente. Preso dentro de um trabalho que odiava fazer, mas fazia porque precisava do dinheiro, que é o que muitos fazem hoje. Exato. Não consegue se encontrar profissionalmente por causa das quebras paternas como referência terrena. Hoje é empreendedor. Olha só. Se libertou. Então, assim, é muito bom. Eu amo o que eu faço. Faço com muito carinho. Eu tenho muito feedback de indicação. As redes sociais eu posto porque eu quero compartilhar aquilo que eu conheço e sei que tem muita gente que lê, muita gente que me agradece, mas o meu feedback maior é o boca a boca, a indicação. De pessoas que Excelente. fizeram Muito bom. e foram indicando. Vai lá, vai com a Sandra. E assim, eu fico muito feliz por isso. Hoje eu entendo que eu estou cumprindo aquilo que Deus queria para minha vida. E qual mensagem você pode deixar para as pessoas hoje que estão sem esperança? Que voltem. Estão paradas hoje, Voltem a olhar para si. Parada no tempo, né? Com carinho, com o amor que Jesus Cristo nos formou, né? Que ele nos conhecia mesmo antes de nos formar. E ele acredita em nós muito mais do que acreditamos em nós mesmos. Então, se você está vivo, acordou mais um dia, significa que Deus tem algo para a sua vida ainda. Só você que não conseguiu enxergar. Se você está limitado diante daquilo que você está vivendo, porque o aprisionamento espiritual, emocional, ele paralisa as pessoas. Busque ajuda. Você não nasceu para vergonha, você não nasceu para derrota. Mesmo que alguém te rejeitou, se sinta amada por Deus. Se sinta amado por Deus. Deus é muito além de uma religião. A religião faz parte da conexão de pessoas que professam a mesma fé, mas essa comunhão é individual. Busque. O reino dos céus é dentro de nós. Precisamos alinhar isso. Faça. A palavra de Deus não fala que a gente tem que fazer prova. Vamos fazer prova. Faça igual eu fiz quando eu caí em depressão, que eu não conhecia Jesus. Eu
Falei, se esse Deus mesmo existe, então me dá uma chance de vida. Me faz ser diferente do que eu vivi até agora. Exato. Eu ia morrendo de depressão. Depressão mata. Com 29 anos de idade. Nova, muito E hoje eu tô com quase 54, cheia de vida, de sonhos, de esperança. Eu achava que não ia ver netos, meus filhos são casados, eu sou vó. Nunca é tarde. Tarde, quem diz para nós é o homem, é o tempo que foi criado pelo homem, que é o tempo que vivemos, que nós vivemos um calendário gregoriano feito pelo homem. A gente atrasa o processo de Deus na nossa vida, é normal, mas a gente não pode ficar ali paralisado, conformado que é isso mesmo, só esperando o tempo de ir embora. Não, o lugar que mais tem sonhos enterrado é no cemitério, porque as pessoas deixaram de viver. Exatamente. O tempo de Deus é diferente, mas a gente tem que parar de atrasar aquilo que Ele tem para nós, porque somos nós que atrasamos, não é Ele. É verdade. Amém. Busquem ajuda. Ninguém vence só. Isso, parar de querer que achar que do nada alguma coisa vai acontecer, que Deus vai descer do céu. Não, a gente Tô tem que fazer a esperando aqui nossa Jesus parte. vir, né? A gente precisa fazer a nossa parte. Tanto que a palavra oração quer dizer orar, mas ação. E ação. Exato. Haja, bote o pé. Deus vai colocar o chão debaixo. Exato. Não tenha medo. Isso é fé. Isso é fé. Crer naquilo que não existe aos nossos olhos. Porque ele é como um vento. Você vê o vento? Sabe de onde ele está vindo? Não. Mas você E sente. nem pra onde vai. Você sente. Sinto. E é isso. Exatamente. É sobre isso. Exatamente. Missionária, como que as pessoas podem fazer para ter um atendimento com você, entrar em contato, adquirir, fazer um agendamento com você? Como que as pessoas podem fazer? Pelo meu Instagram, lá no perfil do meu Instagram tem o meu contato no perfil. Também tem um e-book que eu escrevi contando resumidamente a minha história e como eu cheguei a esse propósito de estar trabalhando, ajudando pessoas. Você me fez uma pergunta aquela hora, eu acabei não te respondendo. Qual? Como que eu me curei? Eu me curei fazendo o meu curso. Durante a formação, a gente teve que ser tratado para poder estar apto para trabalhar. Então foi ali que eu fui entendendo as dores que eu trazia. Foi ali que eu fui entendendo o que eu precisava fazer. E a gente teve atendimento também na formação, os denominados anjos. Quem estava mais adiantado trabalhava com os que estavam começando. Então eu passei pelo processo terapêutico. E seu testemunho abrange muitas áreas, não? Porque o seu testemunho é fortíssimo, né? Para quem não conheceu e não assistiu o testemunho da missionária Sandra, digita aí na pesquisa aí, missionária Sandra no Crente Podcast, e vocês vão ver o testemunho. Que testemunho extraordinário. Nem todos, eu acho que para mim o que marcou mais no seu testemunho é o momento que você teve que, meu Deus, dar a sua filha para uma pessoa cuidar e você Foi fácil, né? foi embora e nunca mais viu ela. Sim.
e depois você teve que, só foi reencontrar ela adulta ali e, né, isso, eu acho que isso foi a parte mais marcante Sim. do seu testemunho. Foi todo o processo que eu passei. Então, hoje, eu entendo. Você tem bagagem, né? Eu entendo que não é que Deus quer aquilo pra gente. Como eu disse, o nosso emocional em conflito, ele faz a gente fazer escolhas erradas. E as consequências vêm. Inevitável. Sim. Então, o percurso, Deus acabou transformando uma história destruída em bênção. Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Não porque ele queria que eu percorresse aquele caminho, mas em todo o tempo ele me guardou. Em todo o tempo, hoje eu vejo claramente o amor dele por mim. Porque ele me guardou, mesmo eu fazendo escolhas erradas. Porque ele viu algo dentro de mim que um dia ia ser o diferencial. Porque os planos de Deus são perfeitos. Isso é a misericórdia de Deus, né? Misericórdia. De esperar o nosso processo. Olha só como Deus é paciente, né? Uhum. Esperar o nosso processo. Ter paciência de você entender ali, né? De você se curar, de você se voltar a Ele, né? E Deus espera anos e anos e anos. Olha a palavra da incrédula. Exatamente. Se esse Deus mesmo que vocês falam existe, eu não quero morrer. E ele não deixou. Exato. Forte. É forte. É forte. Meu Deus do céu. As misericórdias do Senhor nos alcançam. Então, fale tuas redes sociais, o teu telefone para mentoria, para quem quer agendar com você. Tá. Então, o meu Instagram é Sandra Souza _terapeuta. O meu contato tá no perfil. É só clicar que vai diretamente pro meu WhatsApp. E também eu uso o Facebook, mas não uso muito. Mas é mais o Instagram mesmo. Lá tá tudo. Sempre faço posts diário. É muito terapêutico meus posts. Se as pessoas, como diz o meu marido, se as pessoas tivessem um pouco mais de ânimo de ler, ia entender muita coisa, porque não é só a imagem que eu coloco, não é só os vídeos. Tire um tempinho, leia a legenda. Eu tenho tentado fazer uma legenda mais resumida possível para ficar bem claro. Porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de ler. Ler a palavra de Deus, ler um livro, ler algo que possa edificar e virar chaves na mente dela. Então, gente, quer mudanças? Se coloque na posição. Deus, ele vai fazer, mas ele está esperando você tomar um posicionamento. Exatamente. Ele não vai fazer por você. Ele espera você tomar a decisão. Aí sim, ele vai olhar, agora meu filho, sim. Tamo junto, vamos junto. Pronto. Tá pronto. Então, para quem quiser acessar o Instagram dela, vou deixar aqui no vídeo, tá? É só você clicar no mais aqui, já vai estar o link do Instagram dela. Então, esse momento, né, para encerrar, vamos partir para nossa palavra, nossa caixinha da promessa. Vou pedir para você tirar um versículo aqui, Sim. ler e depois orar para a gente encerrar. Sim. Pode ser? Bom, não sei se eu vou conseguir ler, né? Porque eu tô sem óculos. Pérez. Pode pegar a caixinha. Pode? Tá. Hoje Deus falou já comigo na hora da saída, porque tem uma caixinha dessa, eu não começo meu dia sem ela.
O Senhor é bom. É melhor tu ler. Ai, gente, devia ter trazido meu óculos para perto. Livro de Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, Amém. um refúgio em tempos de angústia. Uau. Ele protege os que nele confiam. Amém. Amém? A igreja pode dizer amém? Amém. Recebe. É uma palavra que resume o que nós falamos aqui hoje. Né? Exatamente, confirmação. Confirmação. O Confirmação. Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Olha só. Ele protege os que nele confiam, o que nele confia. Amém. E foi isso que eu fiz. Há 24 anos o Senhor tem me carregado. Porque às vezes a gente acha que está caminhando e não está. Tem momentos que Ele nos carrega. A gente não é super-humano, mas a gente está aqui para fazer a diferença. Exato. Mas primeiro em mim, depois através de mim. É verdade. Somos só canais. É verdade. Teve gente que já perguntou para mim, que fez o curso, o mesmo curso que eu. A sua maneira é diferente de trabalhar. Falei, é porque o Espírito Santo trabalha através de mim. Muitas técnicas que eu agreguei dentro do curso que eu fiz, foi o próprio Espírito Santo que me deu. Faz assim, assim, e aos poucos vai você foi vendo os resultados, né? Que foram Sim. Que está sendo positivo, né? Sim, e claramente. E é uma coisa incrível. Eu falo, meu Deus. Por isso que a gente tem que buscar discernimento, sabedoria e autoridade. É isso, as 3 coisas mais importantes para a gente buscar de Deus. Exato. Porque quando você tem sabedoria, tudo vem dele. Discernimento, você vai saber em que território você vai estar pisando, porque o Espírito Santo te mostra. E a autoridade. A autoridade, ela vem também junto com aquele dom, aquele talento que Deus nos deu para exercer, através da busca dele. Eu já palestrei para médicos e advogados, onde o Pérez olhou para mim e falou, ninguém se manifestou, ficou todo mundo hipnotizado. Falei, eita Deus, vem em mim. É assim, porque é o próprio Espírito Santo que me dá também autoridade. Para mim tá falando com autoridade e não falar coisas que desagrade a ele, entendeu? Sim. E já atendi psicólogo, já atendi médico, advogado, pessoas profissionais que olhando assim, falam assim, eu vou ter medo de falar. Não, eu não tenho. Porque é Deus através de mim. Somos vaso. Somos vasos. Só que a gente tem que ter a sabedoria para não falar bobeira, besteira. Ou machucar alguém. Exato. Principalmente. Porque se machuca alguém, o Espírito Santo já não está ali. Já não está ali, exatamente. Missionário, eu quero agradecer que... Eu que agradeço. novamente você ter vindo aqui no Crente Podcast. Agradeço compartilhar mesmo. Um pouquinho mais aí do seu conhecimento, né? E olha que tem conteúdo, hein? Tem muita coisa dali pra gente falar. Coisa. Mas vamos fazer uma segunda parte, um segundo aí. Né? E se as pessoas quiserem tirar dúvida, pode mandar mensagem. Eu respondo. Amém. Sempre procurei responder todos que me mandaram o WhatsApp. Posso não responder na hora, porque talvez eu esteja ocupada, mas eu respondo, sim. Amém. Vou pedir então para você fazer uma oração. Tá. Você pode fazer uma oração Faço. por quem está escutando em casa aí, Faço. pra gente aqui, pra gente poder fazer esse encerramento? Sim.
Então pode ficar à Obrigada, vontade. Deus, por essa oportunidade, Sim, Senhor. Jesus. Obrigado. Que eu tenha sido aquilo que o Senhor desejou que eu fosse no dia de hoje. Sim, Jesus. Que cada lar que vê esse vídeo, Senhor, que a tua presença entre e opere segundo a tua vontade. Derruba todas as escamas, Senhor, que tiver nos olhos espirituais e materiais, Senhor. Que o teu Espírito possa operar livremente em cada pessoa, em cada alma escolhida e amada por ti, porque são todas criaturas suas. Que esse lugar seja cada vez mais cheio da tua presença, que pessoas vindas aqui que sejam canais de bênção, que possa vir cheia de sabedoria, discernimento, autoridade, que saia daqui, Senhor, cheia dessa presença que tem nesse local, Pai. Tira todo o misticismo, Senhor, toda a religiosidade do teu povo, Senhor, para que eles caminhem como Jesus caminhou, sem peso, livre e andava na contramão, Senhor, da massa. Porque todos aqueles que andam de acordo com a massa já perderam a sua identidade. Nós temos que estar livres em Jesus Cristo. Bendizer os teus feitos, o teu amor. Levar a tua misericórdia com discernimento, Senhor. Porque até para ter misericórdia, que o teu Espírito nos dê discernimento para isso, Senhor. Para que não andemos segundo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que às vezes estão confusos, Senhor. Que a tua verdade venha a ser esclarecida cada vez mais. Obrigada por esse tempo, Senhor, a qual o Senhor tem aberto portas para o seu povo viver um tempo novo. Que eles venham adquirir conhecimento, Senhor, do céu e da terra, Senhor, porque estamos aqui ainda, Senhor, e um dia teremos que estar contigo, livre, Senhor, e fazer resplandecer a tua glória, Senhor, através de Jesus. atitudes, não palavras somente, Jesus. Senhor. Que sejamos livres em ti, Jesus. Que a tua glória, o teu Espírito Santo repouse sobre nós enquanto vivermos sobre essa terra. Te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. 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 Missionária, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Quero agradecer você, teu esposo também que veio junto, que tá aqui, né? Seu esposo Parceria. tá na parceria. O nome, como que é o nome dele? Pérez. O Pérez. Deus abençoe Pérez. E eu espero você, missionária Sandra, no próximo episódio. E você que também ficou assistindo, eu espero você também no próximo. Se inscreve aí, porque quando sair novos episódios, ou quando a missionária Sandra voltar aqui de novo, você vai ficar sabendo, tá? Então, se inscreve aí, acompanha a nossa programação. Vou repetir de novo, segunda-feira tem vídeo, na quinta-feira tem vídeo de novo, no sábado tem vídeo de novo, e todas as quartas-feiras o programa Nova Mulher. Não perca, que é algo diferenciado que nós estamos trazendo aqui para você que é mulher. O programa Nova Mulher. Vamos ver se a missionária faz aí. O que você acha, missionária, você fazer o programa Nova Mulher? Seria bom, hein? Em um mês aí. Depois a gente conversa. Então fique aí, né? Se inscreve aí que tá recheado de coisa, de conteúdo bom aí para abençoar a tua vida. Deus abençoe e até o próximo episódio.